Oi pessoal, acupuntura simplificada ou simples, Maria Luísa Carvalho. Vamos tentar compartilhar um pouco de conhecimento aqui. Eu fiz umas anotações movida que nesse livro Origem e Significado do Nome dos Pontos de Acupuntura. Tradução de Nina Kaufmann, os autores Jiang Xin e Qi são dois autores. E eu achei muito interessante o prefácio dele, está repleto de informações para nós acupunturistas em relação aos 365 pontos, aos 12 meridianos principais. E por quê? Porque ao longo da história da acupuntura, a coisa vai crescendo em número de pontos, até chegar a pessoas conceituadas como acupunturistas e com denominações médicas comprovadas, escrevem e descrevem que nós temos mais de 2.000, 3.000 pontos no corpo. Bom, se nem os 365 pontos que existem, os 60 pontos distais que estão aí, a gente está no estudo, e está observando e está praticando, ainda há muito a estudar, imagina 2.000 pontos, né? Bom, eu percebo muito claro para mim, quando eu faço os estudos dos autores e as comparações, eu vejo duas vertentes. A primeira são acupunturistas, médicos ou não, e descrevendo sobre a história da acupuntura ao longo dos livros ou notações em casca de tartaruga ou em folhetinho de bambu, né? Deixados na China para nós e traduzidos para o Ocidente. E, além disto, as bibliografias, muito importante, porque as bibliografias mostram que a gente não precisa ler lá 10, 20, 30 livros referidos na bibliografia. Nesse caso aqui, nós temos uma referência de mais de 30 autores bibliográficos. Mas, vamos simplificar a coisa, né? De que forma? Esses livros, quando eu vejo anotações que eles escrevem lá por médicos, a coisa não funcionou assim, não. A coisa foi escrita por sábios que mexiam com a acupuntura, que filosofavam e que escreviam porque possuíam uma inteligência muito acima da mídia das pessoas. E o imperador, não é o imperador amarelo, o imperador em si, porque o imperador amarelo é uma lenda, aceitamos ou não, como os enunciados da Bíblia. Eu achei muito interessante esse apontamento. Quando eu fiz aqui, eu fiz um apontamento que a Bíblia, ela contém textos ao longo de milênios, escritos por várias pessoas. A medicina chinesa correu a mesma coisa. Imagina a bagunça que isso chega até nós. Mas vamos simplificando, né? Ok. E eu achei muito interessante, porque eu fiz a pergunta assim, será que apareceram assim, do nada? Pá, 365 pontos, os caras tudo na universidade não sei de quê. Não tinha universidade, gente. Não existia isso. Existiam os sábios, as intuições, as emanações divinas. Eles eram extremamente ligados à natureza e a divindades. Assim que a acupuntura foi nascendo e crescendo. E hoje chegam os topeira acadêmicos e dizem, você não é acupunturista, você não importa que você leia 200 livros e clássicos, que você não é acupunturista. Que é isso, gente? Nós estamos num caminhar de estudos. Juntos, estamos evoluindo essa medicina e observando através de experimentos que foram feitos e de
resultados que estão sendo comprovados a eficácia dela. Então vamos parar com essa história de pedantismo, seja acadêmico ou não. Eu sou melhor, espadas de agulhas. Não pode ser assim. Eu sou uma acupunturista há 30 anos, pratico acupuntura com 1 a 4 agulhas, sedando os meridianos Yin, Yang, politirando a agulha e tonificando os meridianos Yin. Passado essa informação para mim, dentro dos estudos práticos e teóricos, que isto veio lá da China. Eu fui treinada por 3 pessoas chinesas. Um coreano e uma chinesa e um chinês. Então, eu não quero falar sobre nomes, porque essas pessoas são extremamente reservadas e não querem expor o seu trabalho. Como eu sou professora há 35 anos e eu trabalhei como professora, existe uma didática, e conhecimento é algo que eu tenho que transmitir. Esta é uma das funções e objetivos do meu reconhecimento e dos meus apontamentos como autodidata e também como formanda em acupuntura. Eu tenho diploma de acupuntura, tá? Não importa, você é médica chinesa, né? Eu tenho diploma de acupunturista reconhecido pela Secretaria da Educação e o MEC, que disse hoje o MEC reconhece mais diplomas a nível universitário. E nós não temos uma universidade gratuita de acupuntura no país. Lembre-se disso. Pode ser que daqui a alguns anos a gente pleiteie esta evolução dentro da ciência médica somada com a alopatia. Somada. Não dizer tudo é acupuntura, tudo é cirurgia, não é. Vamos somar, agregar e ver o que é melhor para o bem comum da saúde humana e animal. Bom, então vamos lá. Tudo isto dos 365 pontos, tal, apareceram ao longo da história chinesa, dando menção a 10 pontos. E depois desses 10 foi para 100. E depois desses 100 foi para 340. E depois chega no 365. Mas o Sustai sempre está aqui nos clássicos. E ninguém explicava por quê. Que são transporte de energias. Transporte. O que é transporte? Pega uma canoa, entro nela e me leva em tal lugar. Lá na China, eles fizeram esses enunciados, descreveram, e quando isso chega no nosso ocidente, a gente não pode pegar e falar, olha, você foi formado na escola tal da China, então você é o melhor. Não, gente. Antes de existir a escola tal da China, existiram os sábios que deixaram esses enunciados. Eles foram simplificando. O pulso, a língua, são meios de estudo. Assim como a fisionomia, assim como os aspectos que descrevem verbalmente um paciente. Relevem isso. Coloquem no lixo o egoísmo, a soberba, a disputa. Acho melhor. Na China tem milhares de acupunturistas. Aquele lá da esquina não é tão bom quanto. Aí aparecem N vídeos. Vou te ensinar como ser um acupunturista de sucesso, ganhar dinheiro. E a saúde? Como é que fica? Vai ser eterna? Não. Bom, reflita, tá? Voltando aqui, né? Mas de onde que eu tirei isso?
eu fiz 2 perguntas interessantes, do meu modo de ver. Como surgiram os pontos de acupuntura? O significado do nome de cada um, que tem a ver com o tratamento, né? Os chus distais, que tanto eu enfatizo, né? E no livro do Neidin e Su Wen, um vai dar receitas e o outro vai falar o que é relacionado com a natureza e a fitoterapia. Então, ele diz o seguinte, no Su Wen, uma grande tese sobre os fenômenos do Yin e Yang. Então, diz que a energia sai do ponto e cada ponto tem um nome. Acabou. Só. E depois, mais para frente, ele escreve assim: antes de constarem em um livro os pontos dos meridianos, indicavam o local da dor. Aí punha lá uma pedrinha quentinha, perto do fogo, né? Que seria hoje uma mochinha, porque lá é muito frio, algumas regiões. E posteriormente passaram a ser locais anatômicos, quer dizer, locais que existiam os pontos de acupuntura. E no Neidin registraram cerca de 10 pontos, posteriormente 100 e depois 340 para 365 pontos. No clássico de acupuntura e mocha do bustão do senhor Wang Fumi, na dinastia Jin, não é Jin. Eu estou sem dente aqui na frente. Mais ou menos 150 anos, foi em 420 a 265. Registraram lá os 340 pontos. Todas essas teorias constadas estão entre os sábios estudiosos. Aí o autor aqui, logo em seguida, fala assim, sábios estudiosos médicos. Ele está fazendo a discriminação. Não sabe. Ok? Fica a dica para vocês, estudantes. Permaneçam firmes nos seus estudos. Vençam as barreiras e as oportunidades que lhes eram lançadas. Fácil não é, mas é possível. Compartilhe.